Leitura do livro Aqui e Agora, José Carlos de Luca. 27. Espinhos em flores. Feliz daquele que ama, porque não conhece as angústias da alma, nem as do corpo. Seus pés são leves, e ele vive como que transportado fora de si mesmo. O Evangelho segundo o Espiritismo. Jerônimo Mendonça foi um escritor e orador espírita que viveu na cidade de Ituiutaba, Minas Gerais. A partir de sua juventude, ele apresentou diversos e sucessivos problemas de saúde, que o levaram à tetraplegia e à cegueira total. Padecia de fortes dores pelo corpo em decorrência da artrite reumatoide, dores contra as quais os remédios pouco efeito faziam. Ficou por 30 anos preso a um leito, sem poder se mexer. E não obstante seu doloroso, prolongado e incurável quadro de saúde física, Jerônimo não foi um homem infeliz, queixoso e mal-humorado. Para espanto de muitos que o conheceram, ele era alegre, otimista, firme na fé, bem-humorado, chegava a rir das próprias dificuldades. Foi conselheiro de muitos que o procuravam em seu leito para se queixar de problemas infinitamente menores do que os seus, e a todos consolava e orientava com uma palavra de esperança e fé. Jerônimo foi um homem caridoso, de causar admiração a todos. Apesar das extremas limitações orgânicas, ele percorreu inúmeras cidades do país. Apesar das extremas limitações orgânicas, ele percorreu inúmeras cidades do país, levando sua mensagem de otimismo, alegria e renovação espiritual. Além disso, ditou mensagens que foram transportadas em livros, gravou discos com suas mensagens e palestras, fundou 2 centros espíritas e um lar para crianças desamparadas. Um dia, antes de falecer, fez a arrecadação dos donativos por telefone, como era seu costume, tendo angariado 50 litros de leite, 50 cestas básicas, contendo produtos de limpeza, pães, 120 picolés para distribuição numa comunidade carente de Ituiutaba. Ele costumava dizer: quem não trabalha, dá trabalho. Não sem mérito, Jerônimo recebeu o carinhoso apelido de O Gigante Deitado. Creio que essa postura caridosa, otimista e dinâmica de Jerônimo adveio da compreensão dos motivos e da finalidade das duras provas que ele enfrentou. Proferindo a fé espírita, Jerônimo encontrou explicação para seus padecimentos. Não vislumbrando na sua existência presente alguma causa que justifique todas aquelas enfermidades e dores, concluiu que era no seu passado espiritual, isto é, em suas reencarnações anteriores, que ele acharia os desequilíbrios que irromperam mais tarde. Como esclarece Allan Kardec, em virtude do axioma de que todo efeito tem uma causa, essas misérias são efeitos que devem ter a sua causa. E desde que se admita a existência de um Deus justo, essa causa deve ser justa. Ora, a causa sempre sendo anterior ao efeito, e desde que não se encontra na vida atual, é que pertence a uma existência precedente. Nesse sentido, é que o próprio Jerônimo vai dizer: mas, como o Espiritismo ensina, o espírito reencarna com suas tendências, suas lutas,
com seus problemas inerentes ao mérito e demérito, luz e sombra, fracasso e vitória, de pretéritas lutas reencarnatórias. Em mensagem espiritual destinada a Jerônimo, ele foi informado de que deveria lutar contra a animalidade que rugia em seu peito. Isso nos permite pensar que, em existências pregressas, o gigante deitado fora um homem violento, feroz e deve ter ferido muitas pessoas, algumas até a morte, o que explicaria a sua completa paralisia física e as dores agudas que o acompanhavam durante mais de 30 anos. Isso não quer dizer que Jerônimo estivesse sendo castigado pelas leis divinas. Estava sendo reeducado, isso sim, para que o mal praticado ontem fosse convertido no bem de hoje, para que os impulsos destrutivos do passado fossem convertidos em ações construtivas no presente. Ele entendeu muito bem a lição do alto e aproveitou a oportunidade para transformar os espinhos das existências anteriores em flores. A doutora Jane Martins Vilela, que foi amiga e uma das médicas que o atendiam, escreveu o seguinte: já há vários anos não havia explicação científica para o fato do Jerônimo Mendonça Ribeiro estar ainda encarnado. Seu corpo não oferecia as mínimas condições de vida. Seu pulso, seus batimentos cardíacos não eram mais registrados pelos instrumentos da medicina, tal a sua fragilidade. Mas Jerônimo viajava, trabalhava, agia. Nunca quis vida mansa. É possível pensar que Jerônimo estava ocupado demais com a vida, com aquilo que ele entendia ser o seu propósito existencial: ajudar quem estava sofrendo as agruras do corpo e da alma, reescrevendo o seu passado de erros. Em vez de ficar centrado na sua dor, ele foi ao encontro da dor alheia e, dessa maneira, aliviava o próprio sofrimento. Ativava a força da vida em si mesmo quando despertava a vontade de viver em quem, com problemas talvez menores, estava desistindo de viver. O Dr. Bernie Siegel, médico, afirma que temos condições de mudar nossos processos corporais, mudando nosso estado de espírito. Portanto, quando experimentamos processos alterados de consciência, como meditação, hipnose, visualização, psicoterapia, amor e paz de espírito, por exemplo, abrimos-nos para a possibilidade de transformação e de cura. Isso explica a força descomunal do gigante, força que veio do amor que ele dedicou ao próximo e que lhe deu condições de sobrevivência, quando a própria medicina não sabia explicar como ele ainda fazia parte da estatística dos vivos. Jerônimo aprendeu a desenvolver um estado de espírito positivo, não só pelo otimismo que transparecia a todos, mas sobretudo pelo amor que sentia pelas pessoas e demonstrava a elas, enquanto nós, variadas vezes, temos o espírito abatido, por vivermos excessivamente centrados em nós mesmos, envenenando-nos por ódio, ressentimentos e complexos de variada ordem, todos resultantes do excesso de si mesmo. Na minha adolescência, cheguei a ver Jerônimo Mendonça em um programa de TV. Eu não compreendia como ele, sendo cego, tetraplégico, vivendo em uma cama, sem poder mexer sequer o pescoço, podia falar sobre paz, amor e alegria. Eu dizia para mim mesmo: ele só pode estar louco. Muitos anos se passaram, e certo dia, ao concluir um dos meus livros,
tive a percepção da presença espiritual de Jerônimo Mendonça. Imediatamente me veio a lembrança daquele dia em que eu havia visto no programa de televisão e da minha conclusão de que ele só podia estar louco. Fiquei envergonhado, mas o gigante simplesmente sorriu para mim e disse: meu amigo, louco é quem deseja viver apenas para si mesmo. Para sua reflexão, registro uma interessante passagem de Jerônimo, na qual um repórter lhe perguntou o que ele entendia ser a felicidade. E veio essa surpreendente resposta, que nos põe a pensar na nossa própria felicidade. A felicidade para mim, deitado há tanto tempo nesta cama, sem poder me mexer, seria poder virar de lado.